Oi, oi, mulher! Seja muito bem-vinda ao Confiando Saberes. Eu me chamo Marielle e hoje senta que lá vem a história. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu despertar espiritual, para vocês entenderem quem eu estou nesse momento e quem é essa pessoa que está aqui, a cara desse podcast, né, a cara desse canal, falando um pouquinho com vocês. Bom, tudo começou, na verdade, quando eu decidi ter o meu espaço de estética. Talvez você não saiba ainda, mas eu também sou esteticista, além de terapeuta holística, além de terapeuta multidimensional. Então começou no ano de, aliás, começou muito antes, né? Desde que eu comecei a fazer a faculdade, eu já tinha esse objetivo de ter o meu próprio espaço de estética. E depois, assim, da pandemia. Saí do meu emprego, né? Que na época eu era estagiária, e fui na empreitada de ter o meu espaço. Então, fiz um investimento, comprei tudo que eu precisava para começar, fui atrás de um espaço, até que eu achei um espaço que ficava dentro, né, uma sala dentro de um outro espaço, que também trabalhava com algumas coisas assim de beleza e tudo mais. Nos primeiros dias, né, tava naquela empolgação, inauguração, postei na minha rede social, convidei amigos, fiz toda aquela coisa, né, tava super empolgada. Deu uma semana, deu 2 semanas e foi indo. Meu coração já foi me mandando alguns sinais, mas eu resolvi não escutá-lo. E quando foi passando alguns dias, aquela sensação que antes era de empolgação, não era mais de empolgação, era na verdade uma angústia, porque algumas coisas que aconteciam dentro do espaço não batiam muito com os meus princípios e valores, mas mesmo assim eu fui resistindo e não fui escutando a voz que já estava aqui dentro de mim falando: não tá sendo um bom lugar, não tá sendo, aqui não é o seu lugar. Beleza. Num dado dia, se eu não me engano, foi um sábado, eu recebi uma ligação de uma cliente falando que estava próximo da região, né, que aqui, para quem é de São Paulo, região da Paulista, era o meu espaço, era lá, um bairro super tranquilo, bem conceituado. Ela estava passando por ali e ela queria agendar um dos serviços para aquele mesmo dia, só que um período mais tarde. Eu aceitei, porque para a gente era muito comum atendermos pessoas de outras regiões, né? Como a região da Paulista é uma região que abrange até pessoas de outros países, era comum pessoas com um DDD até diferente entrar em contato e a gente atender. Essa cliente veio, a gente já estava lá, né, fazendo o procedimento, na época era uma limpeza de pele. Quando um dado momento, a recepcionista do espaço bateu na minha sala. Olha, eu não dá pra aqui. Aí pra mim, era comum, né? Até então. E aí a cliente vira pra cara dela e falou assim: mas eu não tenho um irmão aqui, eu não combinei com ninguém pra me encontrar aqui. E nisso já comecei a achar um pouco estranho, né? Mas até então, continuei o serviço. Só que o que a gente não sabia é que, na verdade, essa pessoa, que seria supostamente o irmão dela, já estava dentro do espaço, na recepção. Quando a recepcionista foi falar com essa pessoa para dizer que ninguém estava esperando ele, esse cara, né, essa pessoa abordou a recepcionista e entrou dentro da minha sala de estética e rendeu nós ali mesmo. Ou seja, era uma pessoa com má intenção, era um ladrão, na verdade, aquela pessoa que estava ali supostamente esperando ela. E naquela circunstância, ele mostrou uma arma, então ele estava armado, levou o meu celular, levou o celular dessa minha cliente, que até então não a conhecia também, e depois disso foi embora levando a chave do espaço. Gente, pensa numa pessoa que assim, até quando aconteceu a situação, eu realmente não estava entendendo, meu cérebro não processou aquilo que estava acontecendo no momento. Eu simplesmente fiquei estática, realmente entrei num congelamento naquele momento, no momento da ação, né, que estava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por uma situação como essa, e na minha cabeça lá era um ambiente seguro, porque tinha toda uma certa burocracia para poder entrar, e tudo aconteceu muito rápido. A gente foi, chamou a polícia, né, até pela região, foi tudo super rápido e tudo mais, mas fui assaltada dentro do meu próprio espaço em menos de um mês. E a reflexão que eu tive, assim, principal naquele momento foi: ferrou! Assim, a primeira coisa que eu pensei foi: ferrou. Na minha cabeça só vinha as dívidas que eu fiz, só vinha o sentimento de o que aconteceu, como isso aconteceu dentro desse espaço, que até então eu escolhi a dedo, um espaço que na minha cabeça seria um espaço seguro, porque para entrar a pessoa precisava ser liberada, na verdade ela precisava saber qual era o andar.
e aí sim a gente liberava ela. Então veio um mix de confusão, de sentimento bem assim desafiador naquele momento. E aí, enfim, não podíamos fazer nada, né? Eu tive que conversar depois com a cliente, porque não tinha nenhum laço assim com ela. Foi a primeira vez que ela foi atendida, então já me senti muito culpada, porque a primeira vez que ela é atendida no meu espaço, ela ainda é assaltada, ainda teve um prejuízo, porque eles levou um dos celulares dela, ela tinha outro, porque um era profissional e o outro ela utilizava. E aí depois bateu a desconfiança se ela também, de repente, não estava junto com esse cara que assaltou a gente. Então foi muito desafiador naquele momento. E aí, enfim, né, chamamos a polícia, abriu o boletim de ocorrência e, desolada, que essa é a palavra, desolada, eu voltei para casa, né, eu estava voltando para casa, no caminho que eu fiz todos os dias, sim, 1000 e uma vezes, eu ia pelo mesmo caminho, voltava pelo mesmo caminho, e aí eu dentro do ônibus, né, que naquele momento estava no ônibus, desolada lá pensando, meu Deus, o que aconteceu, como que eu vou fazer, enfim, num caos, passando 1000 e uma coisa na minha cabeça, né, tava até meio chorando, assim, porque pra mim era um grande sonho ter aquele momento, ter aquele espaço, e do nada aquele sonho vem por água abaixo. Eu simplesmente olhei assim pela janela e vi uma placa escrito: a partir de agora a sua vida vai mudar. E assim, eu até me emociono um pouco, né, de relembrar essa história, porque eu passava por aquele lugar todos os dias, inclusive essa placa, ela estava em uma obra de um prédio, então não foi uma coisa que foi colocada ali naquele dia, era algo que já estava ali, mas eu não tinha olhos, né, vamos dizer assim, olhos para enxergar aquela mensagem. E de alguma forma aquela mensagem conectou com uma parte minha, por mais que eu não entendia assim racionalmente o que significava aquela frase naquele momento, mas aquela frase conectou com uma parte minha e isso me deu um pouco mais de calma, de tranquilidade naquela circunstância toda. E ali foi a segunda vez, na verdade, assim, relembrando que a espiritualidade realmente conversou comigo. A outra vez, né, que foi a primeira, mas não foi um despertar, né? Foi quando eu tive o desencarne dos meus pais, mas isso é para um outro vídeo. E aí, naquele momento que eu vi aquela frase, algo dentro de mim já mudou ali. Por isso que eu considero esse meu primeiro despertar espiritual. Porque foi a mudança naquele momento, assim, eu olhei pela janela, eu vi aquela frase, eu sabia que aquilo dali estava conversando comigo, e eu sabia que ali realmente haveria uma mudança. Voltei para casa e achei que o problema já tinha acontecido lá, que nada poderia ficar pior. Ficou pior. Eles tinham conseguido entrar nas minhas contas, fez uma limpa, tirou tudo, né? Foi tirando de uma conta minha para outra. Como eles conseguiram fazer isso? Não sei, realmente foi tudo muito rápido. Disso, a calma que eu tinha conseguido, né? Depois de ver a mensagem, foi por água abaixo, porque aí eu realmente fiquei mais desesperada, fiquei extremamente chateada. E eu falo que o nosso despertar espiritual, ele traz assim, se você tá aqui, provavelmente você já tá passando por isso, né, ou ainda vai passar, mas ele escancara as nossas principais sombras que estavam comandando a nossa vida nos últimos anos, né, eu considero isso porque, para mim, foi muita sombra que veio à tona. Foi a minha sombra de escassez, de apego material, de apego às coisas, financeira. Veio também o meu perfeccionismo, né, minha gestão de querer controlar tudo, acima de tudo. Então veio muito forte essas sombras para a superfície realmente, aquilo que eu desconhecia, veio tudo à tona, assim, de uma forma que naquele momento eu não consegui nem lidar muito bem com aquilo. Eu entrei em um processo de muita tristeza, e um dos sentimentos que mais me veio foi a vergonha, porque, como eu falei, né, eu fiz todo um lançamento, postei nas redes sociais, né, na minha rede social que eu falava sobre estética, eu saí do meu trabalho falando que eu ia abrir um negócio, então foi aquela coisa assim de eu realmente comunicar para as pessoas, de eu realmente engajar naquilo, porque era meu grande sonho naquele momento, né, e eu também não tinha muita maturidade, então me veio um sentimento muito forte de vergonha, de eu falar assim, gente, como que eu vou falar para as pessoas agora que eu tô prestes a desistir? Por que que eu desisti? Porque eu ainda voltei no meu espaço, ainda continuei tentando atender lá e tudo mais, mas a circunstância que foi o assalto em si me deixou muito desconfortável, muito insegura, porque, como eu falei, precisava que essa pessoa soubesse o andar que eu tava, precisava que ela tivesse sido liberada, porque a liberação para ela entrar era por dentro, então me gerou muita desconfiança. Sem contar que ele não foi nos outros espaços, nas outras salas que era dentro do espaço que eu estava, então ele só levou o meu celular e o dessa cliente. Então, na minha cabeça, eu fiquei tentando racionalizar como que isso foi possível,
como que, né, se deu essa circunstância, e aí só foi piorando a situação, eu fiquei muito mais insegura, a energia do ambiente já não batia mais com a minha, então eu falei, não, não dá, não é realmente aqui o lugar que eu tenho que estar, desistir desse espaço, então, ou seja, praticamente a minha empreitada durou 1 mês e alguns dias, né, 1 mês e meio mais ou menos, e isso me deixou com muita vergonha, de tipo, meu Deus, sou péssima, eu comecei a ter um diálogo muito triste, muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu sei que fez parte para eu realmente ter esse acorda para a vida. E depois disso tudo ter acontecido, né, como mencionei, as sombras principais que estavam comandando a minha vida vieram muito para a superfície. Então eu deparei com situações como, por exemplo, a dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, por mais que eram pessoas da minha confiança, minha família. Eu sentia muita resistência e o sentimento era tão forte de vergonha por estar passando pelaquela situação que me dificultava pedir ajuda para as pessoas, dificultava que eu aceitasse a ajuda das pessoas que eu mais amo. E foi muito desafiador isso. Então, eu quero falar para, de repente, uma pessoa que esteja passando por algo assim, que eu te acolho muito, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu senti na pele, real, assim. Era um bloqueio, como se eu tivesse criado um muro na frente das pessoas que eu mais amava e de pessoas ao meu redor, tanto que eu não consegui voltar para as redes sociais, logo de momento, assim, eu não conseguia falar o que tinha acontecido, eu não conseguia nem falar, pessoal, eu não tô mais nesse espaço, porque foi muito desafiador para mim. Mas ao mesmo tempo que foi desafiador, eu fui sentindo cada vez mais essa conexão com algo que eu não sabia exatamente o que era, porque eu nunca fui uma pessoa religiosa. Dentro da minha família, minha família teve várias religiões ao mesmo tempo. Então, minha mãe era católica, mas ia na Umbanda. Meu pai teve uma época que era testemunha de Jeová, depois foi para a igreja evangélica, então tinha muitas religiões, mas eu não me identificava com nenhuma. Mas eu sempre tive minha crença em Deus, sempre rezei pro meu anjo da guarda, então tinha minhas crenças em algo maior, né, nesse todo, mas eu não era religiosa, então eu não sabia identificar exatamente o que estava ali conversando comigo indiretamente. E assim, para falar para vocês, eu não consigo nem me lembrar num caminho assim de falar assim, não, foi nesse momento que eu fui adentrar no autoconhecimento. Pelo contrário, acho que foi tudo tão um mix de tantas informações e tanta coisa que veio à tona que eu realmente fui sendo guiada com base naquilo que eu já ia sentindo. Porque não dava para viver com aquele tanto de sentimento negativo, tanto de sentimento que me sufocava, não sabia como lidar com aquilo. E aí eu fui começando aos pouquinhos ir por esse caminho. Eu lembro assim de alguns marcos muito importantes, né, que foi quando eu dei permissão para minha equipe espiritual se comunicar comigo. Eu lembro que eu estava indo, se não me engano, num salão de beleza, e aí eu ouvi, dentro de um dos processos que eu estava, comecei a estudar sobre isso, sobre equipe espiritual, sobre, né, enfim, autoconhecimento, eu já estava nesse caminho. E aí eu lembro que em um vídeo que eu vi, não lembro se foi da minha mentora hoje, né, que é a Gabi Staff, eu lembro que eu acessei essa informação de que para minha equipe espiritual poder se comunicar e poder me ajudar, eu tinha que dar essa permissão. Então eu lembro desse dia, que eu tava indo num salão de beleza, e eu no Uber eu falei assim, é só autorizar? Então é simples assim? É só eu autorizar e eles vão conseguir se comunicar comigo? Porque na minha cabeça ia ser bem mais clara a comunicação, né? Tipo, eu ouvo uma voz e era isso, era minha equipe espiritual falando comigo. Mas não é bem assim. E aí eu lembro que eu peguei e falei, fechei os olhos, né, me concentrei por alguns minutos e falei, eu autorizo que essa comunicação aconteça, eu dou permissão para que minha equipe espiritual me mande informações, me mande insights. Então eu dei essa autorização para a equipe espiritual na ilusão de que seria, tipo, facinho, né? Seria uhul, agora eles vão me falar tudo e eu já sei exatamente o que fazer. Não, não foi isso que aconteceu. E se você tem essa ilusão aí, já tira essa crença sua, porque não vai ser tão fácil como parece. Mas enfim, eu lembro de alguns episódios assim, né, que foi dentro do meu despertar. Então, nesse momento que eu comecei, né, depois do assalto, eu voltei a trabalhar para outras pessoas, e quando eu penso sobre isso, né, sobre o desenrolar depois, o processo como foi depois, eu falo, gente, Deus é muito maravilhoso, porque já começa aqui, na minha concepção hoje, analisando o contexto de tudo como foi, eu atraí esse assalto. Calma, né, assim, eu sei que pode parecer muito, como assim, você atraiu algo ruim para sua vida?